Então, vamos lá, gente, que o tempo está correndo. Eu vou fazer uma análise aqui na perspectiva dos oficiais de justiça federais, que são aqueles a que nós representamos através das nossas associações e da FENASOJAF. O total de oficiais de justiça avaliadores federais, que estaria hoje, inclusive na proposta de reforma da Previdência, é de 6.372, exatamente. Eu fiz essa conta recentemente. Nós temos 2.764 na Justiça Federal, 3.013 na Justiça do Trabalho, 558 no TJ aqui do Distrito Federal e 37 na Justiça Militar. É um número bastante reduzido, até se comparado aos outros ramos da Justiça, no caso, aos oficiais estaduais, que são em torno de 30 mil, se eu não me engano. Nós somos, assim como os oficiais de justiça estaduais, agentes públicos estatais, ingressamos por concurso público, temos a exigência de formação em direito, uma carreira com progressão e 13 níveis de remuneração, ou seja, que progride praticamente um nível a cada ano, e uma remuneração composta por parcelas. As demandas que nós temos em comum com nossos colegas estaduais são o reconhecimento da atividade de risco, o direito de portar arma para a defesa, o direito de livre trânsito e estacionamento e a redução de tributos na aquisição de veículo, que é utilizado como ferramenta de trabalho. Ou seja, algumas coisas que o nosso colega Joselito já falou aqui anteriormente. Nós usamos o nosso veículo próprio, nós usamos todo um ferramental próprio para cumprir, para efetivar as decisões judiciais. O rol de atividades de um oficial de justiça está aí colocado, eu não vou mencionar, porque está na legislação. São citações, prisões, conduções coercitivas, reintegração de posse, afastamento de agressores do lar, penhoras, arrestos, ou seja, vários deles, inclusive, nos quais lidamos com o risco e com a possibilidade muito grande de agressões aos nossos colegas, como já é demonstrado. A legislação mesmo coloca no Código de Processo Civil que incumbe ao oficial de justiça, no artigo 154, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras e arrestos. E nós fazemos esse trabalho sem ter direito a um porte de arma, desarmados, correndo risco. Isso é importante que seja dito. Nós temos uma situação muito peculiar, porque temos praticamente as mesmas funções que algumas atividades policiais, como a Força Nacional de Segurança, por exemplo, e não temos nenhum recurso para exercer essas funções. É uma atividade de risco, por quê? Porque, na maioria das vezes, nós exercemos essa função sozinhos, em locais violentos, expostos à violência das ruas, sem ter possibilidade, muitas vezes, de chamar a Polícia Militar, porque a Polícia Militar não dispõe sequer do concurso de efetivo para nos acompanhar diariamente nas nossas missões. Na maioria dos casos, o oficial de justiça só convoca a polícia depois que presenciou uma situação de risco. Ou seja, nós não conseguimos prever a situação de risco. Nós temos casos de colegas que passaram por situação de risco e até foram assassinados em situações comuns, como uma mera citação em um processo judicial. Então, essa atividade ser de risco é algo que, para nós, é muito clara. E a legislação, como eu já disse, há mais de 10 anos, mais de 14 anos, para ser mais exato, nós brigamos por uma aposentadoria por atividade de risco e não conseguimos eco aqui neste Congresso. As estatísticas, somente nos últimos 4 anos, mostram 326 casos de ameaça, 230 de lesão corporal, 138 de furto e roubo e 81 homicídios, em um total de 775 ocorrências, que está exemplificada aí nesse quadro. Essa é a realidade do trabalho do oficial de justiça no Brasil, juntando estatísticas de oficiais de justiça federais e estaduais. A luta pelo reconhecimento da atividade de risco, como eu disse, não é de hoje. Ela vem desde 2003, quando o Conselho da Justiça Federal decidiu, por unanimidade, que os oficiais de justiça exercem atividade de risco. A partir daí, nós trabalhamos para ingressar com projetos de lei, para tentarmos conseguir o reconhecimento legal dessa atividade de risco e as consequências que seria a aposentadoria por atividade de risco, uma aposentadoria reduzida. Na Argentina, que é um país vizinho ao nosso, os nossos colegas oficiais de justiça conseguiram uma redução em 5 anos em relação aos demais servidores do judiciário. Ou seja, eles têm uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por atividade de risco antes da nossa. Nós temos aqui, por exemplo, continuando todas as iniciativas que nós tivemos em relação à questão da atividade de risco,
ressaltando que a última delas é o decreto 9844 de 2019 do atual governo, que em seu artigo 17, parágrafo 3º, elenca os oficiais de justiça entre as atividades de risco. Nós estamos colocados entre as atividades de risco nesse decreto, que diz exatamente o seguinte, que o porte são consideradas, no parágrafo 3º do artigo 17, são consideradas atividades profissionais de risco para fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, que trata da questão do porte de arma, as seguintes profissões ou atividades. E no inciso 2 diz lá, agente público, inclusive inativo, e na linha H, que seja oficial de justiça. Ou seja, o próprio governo reconhece já em um decreto que nós somos uma atividade profissional de risco. Mas isso, na hora de discutirmos a questão da aposentadoria por atividade de risco, não temos aqui nenhuma iniciativa do governo, como nós não tivemos na PEC, que foi apresentada, reconhecendo esse direito. Quais são as consequências do exercício de uma atividade de risco? Aceleração, como eu estou aqui, acelerado, né, para tentar terminar as coisas, estresse, ansiedade. Nós temos colegas com bastante... Estou estressado. Exatamente, é isso mesmo. Depois de 40 anos de atividade como oficial de justiça, você fica ansioso, você tem síndrome de pânico, você tem casos de transtorno de ansiedade. São os servidores com maior índice de adoecimento psicoemocional no Poder Judiciário, os oficiais de justiça. Isso comprovado em pesquisas já realizadas por vários sindicatos e confirmados por um questionário que a nossa FENASSOJAF fez, que constatou que 50,7% dos oficiais de justiça apresentam distúrbios psiquiátricos menores. Não somos, ainda bem, daqueles que merecem camisa de força, mas temos transtorno de ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Isso, já disse numa audiência pública no Senado da última vez, eu mesmo sou uma testemunha disso. Depois de algum tempo, eu me percebi como vitimado por uma síndrome de pânico. Eu não sabia que tinha. Eu sabia que, na hora de fazer uma atividade, eu começava a suar frio, eu começava a ter sintomas que me levaram a ir ao médico, e ele disse, não, você tem síndrome de pânico, a partir daí eu tive que me tratar. Esse quadro é fruto de um trabalho solitário, né, um trabalho estressante, e um trabalho em que nós presenciamos naturalmente o desamparo, seja das autoridades, seja dos magistrados, seja dos tribunais. A nossa atividade, ela requer atenção das autoridades e atenção também aqui do Poder Legislativo em relação a essa questão que nós estamos apresentando. E, por fim, essa atividade de risco constante, ela atinge mais fortemente as mulheres, que já são maioria entre nós hoje, porque as mulheres que têm necessariamente uma aposentadoria reduzida, né, na aposentadoria geral, no caso da aposentadoria especial, elas deveriam também ter o número de anos trabalhados e a idade também reduzida, porque elas são mais atingidas do que os homens em relação a essas atividades de risco. Você imagina uma situação de uma mulher enfrentando uma situação de risco numa periferia de uma grande cidade, com os altos índices de criminalidade. Eu acredito que o João Batista vai desenvolver melhor isso posteriormente, falando especificamente da questão da reforma, quanto isso afeta o emocional, né, das nossas colegas, assim como dos nossos colegas. Por fim, essa é a bandeira que nós defendemos, reconhecimento da atividade de risco dos oficiais de justiça. Muito obrigado a todos, eu acredito que eu cumpri o tempo. Tem? Eu tenho um minuto? Então, vou dizer o seguinte, pessoal, nós realizamos pela primeira vez um seminário internacional de oficiais de justiça esse ano. Reunimos oficiais de justiça de vários países, da Europa, da África, oficiais de justiça da América do Sul, e todos eles, o sentimento comum era essa exposição ao risco. Vocês devem lembrar um colega africano que foi lá para frente falar de como é o trabalho de um africano em relação a essa questão da violência que eles enfrentam. Essa situação do oficial de justiça é uma situação internacional. Como eu falei, mencionei agora há pouco a questão da Argentina, eu acho muito triste o Brasil ficar atrás de tudo isso, porque essa situação da questão da violência, ela é tratada pelo oficial de justiça não apenas pelo fato de vivermos num país violento.
Não é apenas por isso, porque isso é a situação de todos, não só dos oficiais de justiça, mas porque nós exercemos uma atividade que nós não vamos levar boas notícias para as pessoas. Nós vamos cumprir determinações judiciais que são violentas, né? Nós representamos a violência do Estado contra as pessoas. E nós vamos desarmados, desamparados, solitários, e somos vítimas dessa mesma violência. É por isso que eu acredito que nós devemos ter esse reconhecimento. Muito obrigado mais uma vez.